que existe um outro acessório dentro do Windows, também nativo, e que também é editor de textos. O WordPad. Vamos ver se o WordPad é um editor de textos muito diferente do bloco de notas. Vamos olhar na prática acompanhando comigo. Então eu vou fechar aqui a janela do bloco de notas. Vamos lá, de novo, todo o caminho, botão iniciar, todos os programas, procura ali dentro de todos os programas, acessórios. E lá dentro dos acessórios, procura agora o WordPad. WordPad. Vou clicar e vou aguardar. Olha lá, acabou de abrir a janela desse outro editor de textos chamado WordPad. Então o caminho também é o mesmo para que eu cheguei no bloco de notas. Menu iniciar, todos os programas, acessórios, vem a lista dos acessórios e agora eu escolhi esse chamado WordPad, que também é um editor de textos. Primeira coisa, será que o WordPad, diferente do bloco de notas, aceita diferenças de formatação no mesmo texto? Vamos observar na prática, fazendo, claro, a testagem. Então eu vou digitar ali, ó, casa, curso e mouse. Beleza. Vou selecionar só a palavra curso, observa aí na tela, e vou clicar ali no tamanho da fonte e mudar o tamanho de fonte de 11 para 48. Tá mais exagerado, é claro. Tu percebe que, diferente do bloco de notas, o WordPad aceita diferenças de formatação. Tanto é que a palavra casa continuou com o tamanho de fonte 11 e a palavra curso, que era selecionada, teve seu tamanho de fonte alterado para 48. Isso porque o WordPad é um editor de textos que aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Então, tu pode deixar um texto com uma formatação e outro texto com outra. Ele é mais sofisticado em relação à quantidade de recursos se comparado ao bloco de notas. Outro ponto, lá no bloco de notas eu te disse que ele não aceitava imagens, não aceitava objetos, eram só caracteres. O WordPad aceita. O WordPad, já que é mais sofisticado, ele aceita outros objetos, além de imagens e além do próprio texto. Vamos olhar na prática se é possível, então, inserir, por exemplo, imagens aqui no meu texto do WordPad. Vou tirar aqui esse texto por enquanto. Vamos deixar só a palavra curso ali digitada e aumentar o tamanho de fonte aqui para 28. Cursos. E agora eu gostaria de inserir uma imagem. Vou clicar aqui na opção inserir, imagem, e aí vou escolher uma imagem qualquer que esteja no meu computador. Vamos escolher ali, ó, imagens, amostra de imagens, Hortência. E vou inserir. Pronto. Acabei de inserir dentro do meu documento do WordPad uma imagem. Então lembra que eu disse do bloco de notas? O bloco de notas era um editor de textos simples, que não aceita diferenças de formatação e só aceita caracteres, não aceita imagens. O caso do WordPad é mais sofisticado. Ele também é um acessório editor de textos nativo do Windows, mas ele aceita outros itens além de caracteres. Então ele aceita imagens, aceita gráficos. Esse é o nosso WordPad. Outro detalhe, qual é o tipo de arquivo padrão quando eu peço para salvar os meus arquivos usando o WordPad? No bloco de notas o padrão era TXT. Então qual é o padrão para salvar os arquivos usando esse acessório chamado WordPad? Vamos observar na prática aí. Vou clicar lá no disquete, que é o comando salvar, ou a tecla de atalho Ctrl B. Vamos pedir para salvar, mas antes, é claro, observar qual é o tipo de arquivo padrão que ele utiliza para salvar os seus arquivos. Acompanha comigo, RTF. Então, o bloco de notas tinha como seu tipo de arquivo padrão TXT. Mas quando eu salvo os arquivos aqui no WordPad, o padrão dele é salvar com a extensão RTF. Por que eu digo padrão? Porque ele permite, se o usuário quiser, salvar com outras extensões. Mas o padrão dele é salvar com a extensão RTF. Claro que o usuário também poderia, como eu disse, escolher salvar com outras extensões. Inclusive, por exemplo, salvar com a extensão DocX, que é lá do Word. Perfeito, então ele permite salvar com outras extensões, como também a extensão ODT, que é o padrão do LibreOffice Writer.
Ele consegue salvar com o próprio padrão que é usado lá pelo bloco de notas, que é o padrão TXT. Então, a ideia é, o WordPad é um editor de textos que tem mais recursos que o bloco de notas, porque ele aceita diferenças de formatação, ele aceita gráficos, imagens, além do texto, e ele também salva com uma extensão diferente do bloco de notas, como eu disse, a extensão RTF. Beleza, mais um acessório que nós encerramos ali.